Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 10. E o nosso tema é aspectos da obra redentora de Jesus Cristo. Irmãos, claro, tem alguns aspectos que nos redime, que é o nosso redentor, que nos redime do nosso pecado. O nosso texto do dia, que está em Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, herança é receber algo que nós não merecemos, porém uma herança. Então, o aspecto da redenção é uma herança que nós herdamos acerca daquilo que o Senhor já fez por nós. E aqui na nossa síntese, fomos justificados por Deus para nunca mais sermos tratados como rebeldes ou desobedientes. Nossa salvação dá-nos o privilégio de sermos reconhecidos como filhos amados do Pai. Então nós somos filhos amados do Pai através da obra que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Através da obra que ele fez por nós é que nós somos redimidos do Pai. Nosso texto bíblico que está em Gálatas capítulo 2, do versículo 16 ao 21, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei. E a graça, o Espírito Santo é que nos leva a estarmos em Cristo. Claro, quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo que nos leva a Cristo, que nos induz a estar com Cristo. Então aqui, a lei ela não pode justificar porque é por nós mesmos. A lei é o esforço, somente o esforço do homem. Na graça, o homem tem que querer, tem que desejar e, claro, se esforçar, não no sentido que é só por ele, não. Quando ele se esforça, quando ele quer verdadeiramente, o Espírito Santo de Deus trabalha para que isso aconteça. Versículo 17, pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo o ministro do pecado? De maneira nenhuma. Por quê? Se torna edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo é uma forma que o apóstolo Paulo ele usou para dizer aos Gálatas: olha, já estou crucificado, já não vivo mais eu. Ou seja, Cristo morreu na cruz e essa mensagem da cruz é a mensagem que eu introduzi na minha vida, é a mensagem que eu vou viver toda a minha vida. Então já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquilo que ele mandou eu fazer e da forma que ele me deu o exemplo para viver, é exatamente isso que eu vou cumprir. E aqui não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde. Não podia aniquilar, porque a lei e a graça, não é que elas são distantes uma da outra, não. A lei, ela serviu para o povo judeu, claro, e serve para nós, algumas coisas, claro, servem para nós, mas a lei é uma sombra, é apenas uma sombra. A graça, o que é a graça? É o favor que nós não merecemos, de que forma? Cristo morreu por nós sem nós merecermos. E quando Cristo se introduziu a este mundo, morreu por nós, veio o Espírito Santo, que pouco se fala sobre o Espírito Santo. O que o Espírito Santo é? O Consolador, aquele que nos ajuda, aquele que nos mostra, aquele que fala conosco acerca dos nossos erros e dos nossos acertos. Então, na lei, nós vemos que era muito difícil o homem cumprir a lei. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Na lei era muito difícil. Mas pela graça, nós podemos nos arrepender. Temos total total oportunidade de nos arrependermos. Aqui na introdução, o peso do pecado desfigurou a humanidade de tal forma que as narrativas do Antigo Testamento descrevem um homem afastado de Deus como alguém miseravelmente chegado por uma enfermidade sem cura aos olhos humanos. Então o pecado ele desfigurou. Por que ele desfigura? Porque o homem não se arrepende. E no Antigo Testamento, nós vemos que eu já falei vários vídeos aqui, que o homem tinha que esperar um ano inteiro para que o dia da expiação pudesse chegar.
Então veja que quando nós cometemos um pecado, fica aquele peso, a gente fica... Porque o pecado pesa, não pesa assim. Quando o Espírito Santo de Deus fala conosco, nós sentimos que nós pecamos, nós sabemos quando nós pecamos. Parece que a nossa consciência fica pesada. E aí quando nós dobramos os nossos joelhos e suplicamos e nos arrependemos verdadeiramente, a gente sabe que esse fardo, que essa nossa... Não que a nossa consciência vai ficar... Não, mas a gente sente o consolo do Espírito, nos renovando nossas forças para continuar vivermos e cumprirmos com a palavra de Deus. Mas no Antigo Testamento tinha que esperar um ano com este peso na consciência para que o dia da expiação pudesse chegar. O que é a justificação? Existe uma recorrente imagem judicial manifesta na Bíblia. Em vários momentos e por vários personagens, a história da humanidade é narrada na Sagrada Escritura como uma grande disputa judicial. A humanidade cometeu iniquidade, o acusador Satanás denuncia nosso ato deliberado e de consequências desastrosas, exigindo nossa condenação. Cristo, nosso bom advogado. É muito interessante essa parte aqui, o que é justificação. Por quê? Porque nós vemos esse exemplo muito firme no livro de Jó, quando parece, aparentemente, na nossa imaginação, veio aquele tribunal, o acusador, Satanás, e o juiz, o Senhor nosso Deus, né? Ele estava falando acerca de Jó, viste o meu servo Jó, Deus, o próprio Deus chama o inimigo, o diabo, para poder ter uma conversa. Olha, você viu meu servo Jó? Você viu como é que ele anda? Eu tenho visto, mas também... Aí começa a acusação, mas também ele é assim porque isso dá tudo para ele. Aí que começa... Então nós vemos que a justificação é mais ou menos assim. Mas ali, Jó, ele foi tentado, é que eu usei essa figura de Jó para nós termos uma ideia. Então vamos trazer para os nossos dias. É como um tribunal. Nós pecamos e o acusador vai lá, ele pecou, ele fez assim, e ele merece a morte, e ele merece isso. Mas aí vem um advogado, o Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz, e fala, não, mas o preço já foi pago, a fiança já foi paga. A fiança já foi paga. Né? Então o nosso crime, a gente pode dizer, é prescrito. Por quê? Porque ele é uma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estivermos em Cristo Jesus, a nossa dívida está paga. Agora, se a gente acha que nós estamos em Cristo Jesus, a nossa dívida... Não, irmão, não está não. Por quê? Porque a nossa dívida só é paga quando verdadeiramente nós queremos a justificação. Somos justificados verdadeiramente por Cristo. A certeza da justificação. A ressurreição de Jesus é a garantia de que podemos acreditar na justificação de nossas vidas. O que nos traz essa certeza? Claro que é a ressurreição do Senhor Jesus que nos traz essa certeza. Nós temos a certeza que nós somos justificados. Mas de que forma nós podemos entender o que é essa justificação? Quando nós deixamos o pecado, não praticamos mais aquilo que nós praticávamos, pecando contra Deus, e começamos a buscar a Deus para fazermos a sua vontade, para nós andarmos os seus caminhos, para nós glorificarmos o teu santo nome. E aí começa, sim, uma justificação. Aí nós somos justificados. Realmente, nós sentimos que nós somos justificados. Quando nós sentimos paz, e não é uma paz falsa, assim, uma paz verdadeira, uma paz, irmãos, algo que nem nada pode comprar, que nada pode pagar, que é a paz que só vem do nosso Deus. Parte 3. A operação da justificação em nós. A justificação, sendo o ato gracioso e soberano de Deus, pode e deve ser valorizado por todos os que já foram alcançados pela salvação. Então, se nós se nós já somos alcançados pela salvação, é muito interessante isso, que essa justificação ela vem acontecendo na nossa vida. Porque nós temos pecados e nós temos que procurar melhorar, nós temos que procurar cada dia mais estar mais perto de Deus. Claro, tem coisas que nós aceitamos a Cristo, nós temos que deixar rapidamente. E tem outras coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida para nós deixarmos, para irmos. Deus vai estar trabalhando, nós vamos deixando, nós vamos nos sendo abençoado por Deus, Deus vai nos libertando daquilo que nós tínhamos na nossa mente, achando que era certo, mas nós sabemos que não é. Então essa é uma operação, isso é uma operação da justificação em nós, é algo dia após dia. Claro, justificados nós somos no ato. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados no ato. Mas aí a operação dessa
de algumas questões que nós temos pendentes. É como se fossem os processos que foram correndo, que a gente é autuado em vários crimes. Em vários crimes. Então, há o processo que vai ir, né? Então, vamos julgar este crime que ele cometeu. Como acontece num tribunal. Aí vai lá, julga aquele crime que ele cometeu. Aquela sentença, né? Aquele artigo. Agora vamos julgar o outro artigo. Aí, por isso que nós vemos que as pessoas, às vezes, um crime pega 5 anos, outro crime pega 6 anos, outro crime pega 2 anos, e vai juntando toda a pena, dá 30 anos. Então, veja que nós estamos na mesma situação. Por quê? Vamos no artigo tal, aí ele pecou nesse artigo, aí ele pecou no outro artigo. Então, há várias e várias situações que o processo, se a gente fosse colocar como nossa vida como um tribunal, que esse processo ele vai desenrolando. E aqui na adoção, adoção como uma imagem bíblica. A Bíblia é repleta de imagens que procuram apresentar o amor e o cuidado de Deus para com a humanidade. O pastor e as ovelhas, a vinha, o agricultor. Então nós vemos que essa adoção, que essas questões de cuidar, como agricultor cuida da terra, como pastor cuida das ovelhas, é a mesma coisa que Cristo cuidando de nós, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Por que o agricultor cuida da terra? Porque ele está investindo, porque ele quer ver o desenvolvimento daquele fruto, ele quer ver o desenvolvimento da plantação que ele fez. Por que o pastor ele investe nas ovelhas? Porque ele quer ver o desenvolvimento das suas ovelhas, claro. E depois a gente pode usar até a questão capitalista de negócios, mas aqui quer dizer o quê? Na questão da investida que se faz para ver o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. O parte 2, os filhos de Deus. João registra em seu evangelho a profecia de Caifás sobre a morte de Jesus. Todavia, mais relevante é o comentário do evangelista segundo o qual o sacrifício do Cristo não serviria apenas para libertar os descendentes de Abraão, da fúria de Roma, mas também para proporcionar a restauração universal de todos os filhos de Deus. Ou seja, todos podem vir, todos são filhos de Deus. O judeu não é exclusivo. O judeu foi um povo escolhido numa certa altura, mas nós somos o quê? O galho enxertado nessa árvore? Amém. Somos. Todos nós temos condições, temos direito de sermos filhos de Deus. Todos nós temos a possibilidade de herdarmos esta herança. Todos nós temos o direito à herança. Só que nós só vamos obter a herança se nós estivermos no testamento. E de que forma que nós estamos no testamento? É o livro da vida, se a gente pode colocar assim, colocando de uma forma jurídica e tal. É o livro da vida. O livro da vida que vai nos mostrar se nós temos direito a essa herança ou não. Por quê? Porque um filho, meus irmãos, pode ver o filho rebelde, que não quer nem saber da família, que não está aí com os negócios do pai, ele é tirado do testamento, e depois ele vai recorrer às altas cortes judiciais para poder obter outra vez essa condição. Nesse caso aqui, se nós podemos fazer uma analogia, é a mesma coisa. Então não adianta, não vai ter a quem recorrer. Tá fora, e a eternidade ou é morte ou é vida. Parte 3. Efeitos práticos da adoção. Filiação. Somente aqueles que experimentam a nova vida em Cristo têm o privilégio de viver todos os benefícios da adoção como filho de Deus. Ou seja, aceitar essa adoção, aceitar o Senhor Deus como nosso Pai. Ele já nos adotou. Já viu aqueles filhos que muitas vezes são adotados, que são filhos adotados, que não aceitam os seus pais como verdadeiros pais? Já viram isso? Tem muitos ainda que fazem isso, que são ingratos. O pai verdadeiro o abandonou, a mãe por uma necessidade ou outra o abandonou, e aí os filhos, e aí esse filho ele fica por uma outra família. Mas ele nunca chama aquele pai de pai, ele nunca tem aquele apreço, aquela consideração de ter aquele homem, aquela mulher como seus pais. Então a mesma coisa, o Senhor Jesus nos adotou, o Senhor Deus nos adotou. E agora a gente às vezes fica dando uma de rebelde, ele não é meu pai, ninguém manda em mim. Todo homem que tem pai, o pai sempre manda nele. Então não existe esse negócio que Deus falar que Deus é o meu pai, sendo que Deus não manda em mim. Deus não precisa descer do céu e mandar o que você tem que, o que eu e você, o que nós temos que fazer. E sim, a Bíblia toda está nos relatando aquilo que nós temos que fazer, das formas que nós temos que proceder, o nosso linguajar, a forma que nós temos que andar, de dar o exemplo. Bons exemplos. Não adianta ser moralmente bom, tem que ser moralmente bom e espiritualmente ótimo.
Parte 3. A perseverança, a segurança da salvação. A salvação que Jesus adquiriu para cada um de nós é o maior milagre que se pode anunciar enquanto cristão. É claro, irmãos, nós cremos que não tem essa de uma vez salvo, salvo para sempre. O homem, ele pode sentir sim a alegria da salvação, como tem aquela discussão de Davi, do arminianismo, do calvinismo, mas não vamos entrar nessa questão. A questão é, o homem pode ser salvo, o homem aceitou Jesus Cristo, se ele morrer naquele momento, ele é salvo, ele está salvo. Se ele aceitou realmente de coração ali naquele momento, claro, meus irmãos, eu creio que se ele aceitou a Cristo com o coração aberto, ele é salvo. Mas se ele sair dali e começar a voltar a fazer tudo aquilo e Jesus vir, ou ele se encontrar com a morte o mais breve antes de Jesus voltar, ele vai para o inferno. Então veja que aqui é perseverar na salvação, é perseverar, é buscar a Deus, é valorizar essa adoção, é valorizar a justificação, é valorizar a redenção, é valorizar aquilo que Deus já nos deu, que Deus nos deixou, que Cristo nos ensinou. Então, é isso que nós temos que mentalizar. O quê? Nós somos adotados, somos filhos adotivos, porém o nosso pai, ele é aquele que cuida de nós, porque nós estávamos desamparados pela lei, e agora o Senhor Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho Jesus para nos redimir, para que a gente venha ter condições de estarmos na sua presença. Então aqui, a tragédia da queda, a salvação infelizmente pode ser perdida. É aquilo que nós estávamos falando. O homem caiu. Então nós vemos que é muito simples essa questão, porque o homem, o Adão e Eva não era para viver eternamente no paraíso, eles foram predestinados, irmãos, para viver eternamente no paraíso. Mas a escolha deles, o desejo deles, o que aconteceu? Eles pecaram, eles preferiram o pecado, pecaram ali. Eles tinham todas as oportunidades para não pecar, e só uma para pecar, pois eles escolheram a única que levariam eles ao pecado. Hoje, nós temos diversas oportunidades para pecar e uma para não pecar. Que qual que é a nossa? É Cristo. Então nós temos que se agarrar naquela que é o Senhor. Então a salvação pode ser perdida por quê? Porque houve a tragédia da queda e o homem é tendencioso ao pecado. Parte 3. Cuidados com a nossa salvação hoje, a partir do contexto de algumas passagens das Escrituras sobre o problema da queda e de nossa perseverança em Cristo, pode-se traçar um perfil de conduta e relacionamento para o bem-estar da nossa saúde espiritual. A. Cuidado com os falsos profetas. B. Nunca desvalorize a graça que foi distribuída à sua vida. Então veja, irmãos, por quê? A gente hoje, eu acho interessante porque hoje é tanta bobagem, é tanta conversa, e nós, que somos o povo de Deus, infelizmente, nós perdemos nosso tempo precioso, que poderíamos ler a Bíblia e orar e pensar em Deus com rede social, com essa monte de coisa. E sabe o que acontece? A gente não dá valor à graça, a gente não fica dando ouvido ao falso processo, porque ele não conhece a Bíblia, não conhece nada, não lê Bíblia, não estuda, não medita. Meditar, então, misericórdia, não medita em nada, não pensa, a pessoa não para pensar, sempre com o celular na mão lá. Eu estou fazendo uma crítica mesmo, irmão, mas sempre com o celular, é Facebook, é Instagram, é o raio que o parta, meu Deus do céu. Para um pouquinho, pensa, começa a parar para pensar. Lembra aquelas épocas antigas, que às vezes não tinha nada para fazer, a pessoa acordava mais cedo e ficava na cama pensando na vida, ou quando ia dormir ficava pensando na vida. É a mesma coisa hoje, pode fazer, mas não consegue, a pessoa está entediada, não consegue ficar parado, sempre está com o celular e rede social. Não estou dizendo que não tem que ter rede social, só que você tem que usar o resto do seu tempo para a rede social e usar a primazia do seu tempo para coisas que vão edificar a sua vida, tanto a sua vida profissional, principalmente a sua vida espiritual, mas também a sua vida profissional, a sua vida familiar, porque o nosso tempo precioso, o nosso não, porque eu não tenho, eu às vezes, né, a gente olha, mas eu vejo muita gente, também não estou imune a nada disso, mas eu vejo muita gente perdendo, usando o seu tempo precioso para as redes sociais e o resto do seu tempo para a família e o resto do seu tempo para meditar nas coisas de Deus. Então, fica a dica. Porque se você não souber, se eu não souber o valor
daquilo que é a adoção, daquilo que é a redenção, daquilo que é a justificação, a gente nunca vai valorizar nada disso. Amém? E a nossa conclusão: somente quem já sentiu a amarga constância do pecado sabe o valor que tem a justificação que vem de Cristo. Não somos mais condenados, somos filhos de Deus, co-herdeiros e com Jesus de todas as dádivas do céu. Somos herdeiros daquele que é poderoso, daqueles que nos adotou para vivermos essa salvação na eternidade. Irmãos, misericórdia, eu fico pensando, misericórdia no sentido bom da palavra. Meu Deus, temos que desejar o céu é melhor, não tem jeito. Aqui não adianta, aqui cada hora é uma situação que acontece, mas no céu não vai haver nada disso. Amém? Você ainda que não assinou nosso canal, que não se inscreveu, está convidadíssimo a se inscrever. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Deus abençoe.